Dons celestiais. Jesus revela os terremotos e suas causas. 27 de setembro de 1840. Jesus revelado por Jacob Lorber no volume 1, capítulo 48. Existem ainda muitos fenómenos na natureza, tanto grandes como pequenos, cuja verdadeira causa nunca foi sonhada por nenhum dos chamados cientistas naturais. Esses fenómenos incluem, por exemplo, o imã do Polo Norte, as luzes do Norte, os relâmpagos, bem como as chamadas formações rápidas, tais como estrelas cadentes, nuvens no mais puro céu azul, formações cristalinas, o fluxo e refluxo do mar, as vibrações da Terra, um terremoto prolongado da mesma, bem como os choques violentos, que com vários exemplos e experiências vos mostram, muitas vezes, destruíram completamente regiões inteiras em poucos segundos. Estes fenómenos incluem também deslizamentos de terra, grandes avalanches de terra, muitas vezes o afundamento completo de montanhas e ilhas, e além disso, a divisão da terra, a secagem de nascentes, a secagem de poços, o forte recuo do mar e, em tais ocasiões, a frequente erupção e fogo das fissuras da terra, e há inúmeros outros fenómenos semelhantes, alguns dos quais já foram observados, mas outros ainda não foram observados por ninguém. No entanto, de todos estes fenómenos extraordinários e excepcionais que mencionei agora, hoje vou examinar apenas o terremoto, bem como as vibrações da Terra e os seus choques, e muitas coisas relacionadas com elas. O chamado terremoto não é o fenómeno em si, mas é apenas o resultado de um tremor de terra que ocorre em algum ponto solto da Terra, que é causado da seguinte forma. No fundo das formações mais íntimas do ser terrestre, tal como no corpo de um animal, existem, por assim dizer, entranhas. Mas, como já foi dito, inúmeros exércitos de espíritos, outrora, decaídos são banidos por toda a parte, através de todas as partes da Terra, para o centro da mesma, a todos os quais, de acordo com a minha ordem, é dado um certo período de tempo para o seu renascimento. Se em qualquer ponto da Terra alguma raça humana se tornar demasiado sensual e material, de modo que, quando tais pessoas morrem, seus espíritos não passem para a vida eterna, mas novamente para a morte da matéria, então esses mesmos espíritos voltam para as profundezas da Terra e são presos como antes de nascerem. Se isso continuar por muito tempo, esse ponto da Terra ficará sobrecarregado. Esses espíritos começam então a empurrar, esfregar e a inflamar-se em seus maus desejos. Mas isso também desperta os espíritos, que ainda não nasceram numa vida humana do seu estado de repouso. Rebenta as suas pequenas masmorras e depois, no seu favor ofendido, irrompe em poderosas colunas de fogo contra os outros espíritos e quer destruí-los. Mas os espíritos que nasceram e voltaram a cair ficam ainda mais inflamados, pois acreditam que tal fogo vem diretamente de mim, como o chamado fogo do inferno, como castigo, e então ardem de raiva contra mim e querem destruir-me, a todos os anjos e ao céu. Quando tais coisas começam a acontecer, um anjo que traz paz e tranquilidade é enviado por mim. Ele abre as comportas de um grande reservatório subterrâneo, e a água guiada pelo anjo corre então, com a velocidade de um relâmpago, para um tal ponto ardente na terra. Quando a água, com os seus espíritos de paz, chega a esse ponto, então eles saem da sua cobertura de luz, inflamam-se contra estes desordeiros, malvados, e castigam-nos com o fogo da paz. Mas a própria água se dissolve naturalmente nos vapores que conheceis, e por essa expansão súbita, com a ajuda dos seus espíritos, exerce um choque tão tremendo que montanhas, cidades, mercados e aldeias são sacudidos como palha e atirados uns sobre os outros no ponto imediatamente acima desse ponto. Isso cria novas fendas e fissuras no interior da Terra, que muitas vezes sobem até à superfície da Terra, nas quais os espíritos da natureza ainda não nascidos, unidos aos espíritos pacíficos da água, deixam-se guiar pelo anjo para a formação posterior. Os espíritos maus e decaídos, porém,
que já tinham nascido ali ficam para trás na poça da lama, assim criada. Agora vejam, esta é a verdadeira razão para a criação de tal terremoto. Mas no que diz respeito às chamadas vibrações e oscilações, que são designadas pelo termo geral terremotos, estas não são mais do que os pequenos movimentos dos estratos da Terra, necessariamente hesitados pela abertura da comporta pelo anjo, bem como pela queda da água, que em parte rodeiam uma tal bacia, mas em parte também são tirados do seu repouso, quando para o primeiro, os estratos sob a bacia são forçosamente separados até ao ponto solto por uma força tão superior, e no segundo caso são também mantidos num estado prolongado de tremor pela forte queda das massas de água. Esse movimento é, portanto, a causa das vibrações. Mas quanto ao tremor da Terra, depois de um impacto tão tremendo, tudo isso é consequência da retirada dos espíritos da água com os espíritos não nascidos para os vários novas fendas e fissuras do corpo da Terra, pois foi para isso que a Terra foi criada, para que pudesse carregar nas suas entranhas uma raça de espíritos caídos, para a sua reemergência final numa vida livre e eterna em mim e de mim. Enquanto houver uma geração rebelde em qualquer parte da Terra, quanto mais sensual e abandonada a Deus se tornar qualquer raça humana na superfície da Terra, mais frequentes serão esses fenómenos. Para ver que tudo isto é literalmente verdade, podeis facilmente ver a partir disto, se por agora dirigirdes o vosso olhar sobre toda a superfície da Terra, e aqui e ali ouvirdes tais fenómenos em todo o horror da sua grandeza furiosa, como por exemplo a destruição de Lisboa e da ilha da Jamaica e outras semelhantes até agora na região do Monte Ararat, sendo que esta última aconteceu literalmente no sentido da minha mensagem atual e da qual se ouviram vestígios não negligenciáveis. Há algumas semanas, mesmo perto de vós, foram sentidas repetidas sacudidelas, até mesmo na América, o que tem o seguinte efeito. Se uma camada continua de pedra ou de terra se estende no subsolo sem interrupção até ao ponto solto, esse choque propaga-se da mesma maneira como se colocassem muitos postes presos uns aos outros em linha reta numa superfície extensa. Se em seguida se exercesse um forte impacto sobre estas hastes contínuas no ponto A, este impacto seria ainda sentido de forma muito significativa no momento do impacto até ao ponto B, onde as hastes param. Deste modo, um tal choque pode ser sentido quase simultaneamente, mesmo nas regiões mais distantes. Embora tais percepções sejam, portanto, consequências naturais, elas não devem estar meramente consideradas como tal. Antes, se fossem contrárias ao propósito, bem podeis imaginar que seria fácil para mim evitá-las, mas como são convenientes por causa do meu amor e sabedoria, elas são antes conduzidas a tais lugares como mensageiros de advertência, onde quer que se encontrem essas pessoas que sabem pouco mais sobre mim do que as árvores numa floresta. Tais mensageiros então dizem às pessoas que se esqueceram de Deus, que eu ainda não morri, mas ainda existo em toda a minha força e poder, e como só é necessária a mais pequena pista de mim, algo semelhante à região de Ararat, também pode acontecer a lugares tão modificados na Terra. Pois vês que é uma profundidade de apenas 20.000 léguas, na verdade aqui e ali apenas 2.000 léguas, a tua terra, chamada Estíria, está completamente minada por grandes e muito profundos poços de água. Assim as vossas montanhas, bem como as poucas planícies, repousam, por assim dizer, à superfície das águas subterrâneas e estão ligadas aqui e ali ao interior da terra por massas de pedra, como grandes pilares. Portanto, nada mais é necessário do que um esquecimento ainda maior do meu ser do que o que acaba de ocorrer em alto grau. Portanto, podeis estar certos de que também aqui sou capaz de vos mostrar um espetáculo elementar, ainda maior, de uma só vez. No entanto, eu digo, ai das pessoas a quem sou obrigado a afligir com tais fenómenos. Provavelmente, eles poderão esperar por uma segunda criação, até que lhes seja dado novamente um caminho para outra prova de liberdade.
Agora vede, assim como estes acontecimentos ocorrem de acordo com o meu eterno conselho, assim também não cai das nuvens uma gota que não tenha sido pensada primeiro no meu amor. E acreditam em mim, quando eu faço chover sobre a terra, como ontem, a partir das mais altas correntes da vida, nascente de mim, através das regiões de luz, a preservação de toda a terra, aliás de todo o universo, depende da primeira gota que mal umedeceu num grau de areia. Dir-me-eis naturalmente que isso é quase improvável, mas eu digo-vos, se esta gota não tivesse umedecido este grão de areia no momento mais certo, então o espírito banido e enfurecido neste grão não teria despedaçado o grão, despertando assim os espíritos que o rodeiam para uma ação semelhante, e estes novamente os seus vizinhos, e assim por diante, até ao último pó da terra. E podeis ter a certeza absoluta de que no segundo seguinte toda a terra se transformaria em chamas e fumo devastadores. E assim, como um grão de areia teria despertado o outro para a destruição, assim uma terra despertaria a outro, e um sol o outro, e assim por diante, ad infinito. E isso seria obra de quase o mesmo momento, como se imaginasseis um grande monte de pólvora maldita, e se alguém acendesse um só grão, e só o monte fosse tão grande quanto a própria terra, todos os grãos seriam tomados pelo fogo no mesmo instante. Mas se esse grão de pólvora, que acaba de ser exposto para receber pela primeira vez o fogo de uma faísca, for umedecido por uma gota, o que acontecerá quando a faísca incidir sobre o grão umedecido? O grão umedecido não se inflamará, e todo o outro grão grande será salvo da destruição. Vede, nada, seja o que for, que olhardes, sim, nem mesmo o movimento de um pouco de poeira solar, depende de uma pretensa coincidência cega, mas tudo isto já está calculado e medido por mim, desde a eternidade até ao mais exato. E se fosse possível a um ser humano, ou mesmo a um espírito angélico, encontrar uma alteração nisso, e se o meu cuidado eterno não cooperasse por um só momento, experimentaríeis a devastação que resultaria do movimento desordenado de uma única poeira solar. Se um fenómeno, como o da região de Ararat, vos assusta, é por outro lado uma nova bênção para a preservação de tudo. Pois se isso não acontecesse da maneira já mencionada, então, no momento seguinte, em vez de destruição de uma pequena região, toda a Terra experimentaria um destino completamente devastador. Portanto, em tudo o que os vossos olhos e ouvidos podem tocar, eu não sou nada mais do que o próprio amor eterno. Assim como o mundo surgiu pela misericórdia do meu amor, ele existe no meu amor e um dia só será dissolvido suavemente no meu amor. É mesmo que a ira da minha divinidade seja o aspecto visível da matéria. Ela só será acalmada pelo meu amor, enquanto a minha ordem o considerar necessário. E assim também podeis estar completamente seguros de que, se em qualquer lugar houver apenas uma pessoa entre 1.000.000 que me tenha reconhecido no seu amor, o lugar mesmo que a sua fundação seja tão fina como uma folha de papel, permanecerá tão firme e seguro como se o seu subsolo fosse uma rocha com muitas milhas de espessura e sólida. Mas onde não houver sequer em 1.000.000 que queira reconhecer-me como o mais amoroso sustentador de todos os mundos e de todas as criaturas, ali uma crosta de diamante tão espessa quanto o sol tornar-se-á fraca demais para conter a necessidade destrutiva da minha ordem eterna. Portanto, eis que, se me amardes verdadeiramente, nada temereis, mesmo que a terra se desfaça em ruínas sob os vossos pés. Em verdade, digo-vos, mesmo sob as ruínas fumegantes de um mundo destruído, experimentareis que sou o amor eterno, e um verdadeiro, o único Pai, bom para aqueles que me reconheceram no espírito e na verdade do amor de seu coração. Sim, digo-vos, destruirei sóis e dançarei as ruínas do mundo em confusão, como um relâmpago, e incendiarei todo o infinito eterno, como o fogo da minha ira. E, no entanto, nem o cabelo da cabeça será cortado daqueles que me amam, porque eu sou sempre um Pai amoroso e santo para os meus filhos. Amém.